Olá, meu nome é Marcelo e sejam bem-vindos ao meu vlog. Fala galera, hoje eu tô aqui novamente com o André, com o Vinícius, com a Vivi e a gente vai gravar um vídeo sobre LGBTfobia na família. Minha experiência pessoal com família é bem complicada. E assim, a minha Conte pra gente. A minha mãe, assim, quando ela descobriu pelo colégio, então meio que assim, já foi a forma errada dela descobrir, né? Eu que deveria ter falado, mas ainda não estava pronta, enfim. Mas assim, a minha mãe, ela já fez várias coisas, ela já ameaçou tirar meu clitóris, tipo, falar com os amigos dela pra tirarem meu clitóris pra eu não ficar mais com mulheres. Tipo, isso foi bem grave. Minha mãe já falou que eu era um peso na vida das pessoas, já falou que, sei lá, todas as coisas que ela já falou, velho, mas deixa eu lembrar aqui de mais alguma coisa. Assim, ela vive me falando às vezes que um homem vai me pegar de jeito, que eu vou mudar e que, enfim, que um dia eu vou conhecer um cara e que esse cara vai me conquistar e blá blá blá. E tipo, eu realmente sou uma pessoa que eu não sinto tesão alguma por homens, sabe? E tipo, é bem complicado assim falar sobre isso. Isso de certa forma gerou em mim uma coisa que até a Vivi falou no documentário que ela participou. Não sei se é nesse sentido, mas que você tem uma certa animosidade com o cristianismo, não foi? Bom, sim. Bom, tem a ver com minha família, né? Mas não somente, né? Com todo o histórico e processo de colonização. Enfim, eu também, né? Por essa questão histórica, tanto sangue que foi derramado em nome da religião cristã, em nome do Deus cristão. Muitas pessoas mortas em nome de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Bom, então, assim, essa questão tanto desse histórico quanto dessa experiência com minha mãe, com minha avó, que minha avó até hoje fala, essa coisa do Satanás, Deus vai te curar. Outro dia eu fui fazer a sobrancelha, a moça falou, mas eu conheço uma mulher que era lésbica. Aí eu fiquei pensando assim, essa mulher tá retraindo os desejos dela. e tá assim, eu não sei se ela tá solteira, se ela tá namorando com alguém, mas assim, ela deve estar no sofrimento puro, né? Porque uma pessoa, por conta de um Deus, mudar a sua sexualidade, que ele não tem como mudar. Então ela deve estar É uma coisa natural, não é algo que você escolhe, né? Uma coisa... Mesmo se fosse escolha, que é uma coisa importante de falar, não seria nada demais. Tipo, hoje em dia, antes eu poderia até dizer, não, eu escolheria ser hétero por ser o caminho mais fácil. Só que hoje em dia, eu, claro, assim, se me perguntarem, se chegarem pra mim e disserem, você pode escolher quem você é. Eu ia dizer, eu quero ser lésbica. Porque hoje eu sou muito feliz, sabe? É uma libertação, é uma coisa, sabe? Eu caminhei tanto para conseguir me aceitar que... Foi uma batalha, né? É motivo de orgulho até. Pois é. E assim, uma coisa que meus amigos homens cis héteros, eles sempre falam o seguinte, porque no condomínio onde eu moro, teve uma menina que recentemente se assumiu lésbica e assim, ninguém suspeitava dela, né? E aí o pessoal fala, não, porque fulana virou lésbica e tal. Aí eu sempre chego e falo, tá, tudo bem, faça um teste. Já que você se diz heterossexual, quando passar um homem muito bonito na rua, você escolha sentir atração por ele. E aí fala, eu não consigo porque eu não sinto atração por homens. Você não consegue? Você não disse que sexualidade é uma escolha, né? Não é uma opção? Por que você não escolhe então sentir atração por eles? Aí eles ficam já com aquela coisa assim, muda de assunto e tal. Mas assim, eu, por exemplo, quando eu me declarei bissexual para meu pai e minha mãe, eles não levaram muito a sério, porque eles achavam que eu estava passando por uma fase, ou que eu estava confuso, ou até mesmo meu pai achou que eu estava com trauma com mulher. E queria até mesmo me levar me levar nesses lugares assim, sabe, para eu ver as meninas e tal. Ele achou que eu estava definitivamente traumatizado. Isso foi horrível pra mim porque foi como se fosse uma espécie de agressão, né, a minha orientação sexual. Eu falei, poxa, se tem gente que gosta de um, a gente gosta do outro, porque eu não posso gostar dos dois, né? Da mesma forma tem gente que não gosta de nenhum, que não se atrai por nenhum. Qual o problema? Então assim, foi muito... Assim, hoje em dia eles não falam no assunto, mas assim, por um lado eu penso, poderia ser pior, devido a amigos que já foram expulsos de casa, ou que já apanharam pra caramba, enfim. A relação com a família é sempre muito delicada, porque, de certo modo, é um microcosmo, né, da sua relação com o Estado, enfim, do processo de sociabilização, né? Então, a gente começa em casa. É a referência de sociedade que a gente tem quando nasce e enfim, quando começa a se desenvolver como criança, é a família, né?
A família são os amigos que são agregados, até os amigos vêm de forma mais efetiva depois desse primeiro passo. Então, se você tem, se a base da sua sociabilização e da sua construção afetiva, inclusive, né, se dá com a família, esse enfrentamento no ser familiar acaba sendo um enfrentamento mais grave. Você pode, as pessoas dizem, eu posso brigar com meus amigos, posso brigar com meu namorado, com a minha namorada, com o meu chefe, mas é muito difícil você levar isso para o núcleo familiar, né? Para brigar com o pai, com a mãe, com a irmã, romper com a família. E toda essa relação pressupõe uma aceitação, né, recíproca. Né? Então, quando uma condição de um indivíduo ou uma questão de identidade gera essa ruptura, acho que a gente tem um problema muito grave e que diz de uma forma coletiva, porque ultrapassa das barreiras desse microcosmo de sociabilidade, de uma sociedade doente mesmo. Então, é muito sofrimento, é muito traumático, mas ao mesmo tempo você percebe que existem indivíduos ali aturdidos, né, tentando chegar de alguma maneira, ou não, né, em determinados aspectos tem famílias que são mais... que o nível de preconceito, de entranhamento, de uma formação excludente, nem um pouco compreensiva, mas de um certo modo você tem essa necessidade de rearticular esse núcleo familiar que de certo modo foi rompido por conta de uma condição específica de um dos membros. Então isso demanda, às vezes demanda algum tempo. Eu estou falando isso e posso falar pessoalmente, já saiu alguns vídeos, eu tenho uma mãe militante hoje, pró-LGBT, nem sempre foi assim. E como ela mesma diz, e algumas vezes, né, em algumas vezes não, em todos os momentos de fala, quando lá em casa eu sou gay, minha irmã é lésbica, e quando a gente saiu do armário, minha mãe tentou suicídio, então hoje ela é militante pró-LGBT. Dizer que todas as famílias vão chegar a essa realidade seria realmente uma grande fantasia. Mas houve uma transformação porque, e aí vem o começo da minha fala, né? Esse grau de afetuosidade, essa ligação mais emocional, né, desses indivíduos, ela permite que a gente também, por outro lado, tente reconstruir esses vínculos pautados nessas mesmas relações afetivas, emocionais. Então foi isso que serviu de base para a gente poder reconstruir em casa. Às vezes na hora da raiva a gente também diz muita coisa, a gente pondera muita coisa, né? E é tudo muito aflorado. Acho que dentro de casa tem mais grito, tem mais coisa, por conta do próprio desenvolvimento emocional. Mas a despeito de tudo isso existe um tempo, né, que possui medidas diferentes para cada família e algumas superações possíveis. Porque o apoio da família, assim, de uma certa forma, é essencial, né? Porque, assim, o LGBT, quando você se assumir LGBT, gay, lésbica, bissexual, pessoa transgênera, você tem que estar preparado para tudo, né? E, assim, eu acho que a família deveria reconhecer e aceitar, né? Caso tenha algum membro, filho, parente, não importa. Porque uma pessoa LGBT que tem o apoio da família, o resto do mundo para ela é apenas um mero detalhe, né? Ela consegue, assim, combater o restante do mundo, né? Porque fica mais fácil. E uma coisa também que aconteceu comigo, que eu não falei, foi que durante muito tempo eu fumei desde os meus 15 anos, desde os meus 15 anos até hoje eu fumo, assim, mas eu fumo hoje em dia de vez em quando, porque eu comecei a passar muito mal quando eu fumo, não sei porquê. Mas enfim, a minha mãe, uma vez eu cheguei pra ela, eu já sabia, né, que o cigarro aliviava angústia, eu tava muito angustiada com as questões do preconceito, de um amor não correspondido e etc. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, você prefere que eu fume ou que eu fique com meninas? E ela chegou pra mim e falou que você fume. Quer dizer, em vez dela querer uma coisa que me faria bem, que me faria feliz, que era ficar com meninas, se ela pudesse escolher entre os dois, ela me mandaria fumar. Que é uma coisa que iria me matar ao longo do tempo. Então, assim, eu fiquei, na época eu tava até namorando uma menina, e eu até falei pra ela isso, a menina até ficou tipo, nossa, como assim, sabe? Não entendeu. Foi até um relacionamento que minha mãe destruiu, assim, de certa forma. Porque minha mãe surtou, falou que ia matar a menina e um monte de coisa, e aí eu resolvi terminar pra proteger mesmo, sabe? Mas enfim, e aí é isso, né? Tipo, minha mãe até isso chegou a fazer. E uma vez eu lembro que eu tava num protesto dos índios Guarani Kaiowá,
que eu não lembro agora qual foi a situação, mas não sei se queriam tirar as terras deles, algo assim. E quando eu saí do... Tinha LGBTs lá, né? Obviamente, que eu voltando para casa também. E aí quando minha mãe, eu entrei no carro, minha mãe chegou, você tava no protesto de gay, né? Aí eu falei pra ela, não mãe, eu tava dos Guarani Coiá, mas se fosse um protesto de gay, eu sou gay, então eu teria todo jeito de estar aqui. Minha mãe me deu um tapa, eu tava com calça jeans. Ela me deu um tapa na coxa, que quando eu cheguei em casa estava a marca da mão dela. Então, é bem complicado, assim, e isso gerou durante muito tempo eu não sentia que eu amava minha mãe, por conta dessas coisas que ela fazia. Assim, então, assim, é muito complicado. Hoje tá um pouco melhor, né? Assim, ela já, se eu tiver uma namorada, ela vai aceitar, ela não tem mais o que fazer, ela não vai querer matar a menina. Mas ela ainda tem um preconceito gerado justamente pela religião, né? Ela vira pra mim e fala, ah, mas Jesus não quer isso, Jesus quer amor, não sei o quê. Falei, mãe, então me dê um exemplo, né? Tipo, pô, se você segue ele e ele quer o amor e ele aceita, então dê um exemplo como cristã. Mas se você é cristã e se você quer que eu saiba que o cristianismo é uma coisa boa, então dê um exemplo, você mostre pra mim cristãos diferentes. Mas ela não... E lembrando que assim, não é todo cristão que é homofóbico, né? Porque assim, existem, eu já vi muitos casos de cristãos que realmente não tem. Eu já vi outro dia um casamento feito por um pastor de duas meninas. Eu fiquei até surpresa, assim, ele falando, que Deus abençoe a relação de vocês, que vocês fiquem juntas pra sempre, blá, blá. Então eu fiquei bem, nossa, caramba, que coisa bacana, assim. Mas o cristianismo ainda é um problema, né? Ainda é um câncer social. Com certeza, com certeza. Não só assim o cristianismo em específico, né? Claro que existem religiões também que são assim, embora sejam oprimidas por essas religiões dominantes, eu já vi também muito preconceito dentro do espiritismo, dentro de outras. Né? Um preconceito assim bem velado, não de forma direta, mas que você vê mesmo que está ali, ó, nas entrelinhas dos argumentos, nas piadinhas. Né? Então, não adianta só falar do catolicismo da religião evangélica, se também lá na sua religião você faz assim. A gente não pode centrar, né? O problema não pode. Por mais críticas que possam ser feitas a uma religião específica ou a um pensamento filosófico religioso específico, a gente acho que também não dá para ser generalista e acabar jogando todo mundo no mesmo bolo. Acho que aí merece uma crítica mais com um pouco mais de fôlego. Acho que valeria até um vídeo sobre isso. Agora, com relação às questões familiares, né, que é o tema dessa nossa conversa, é muito chocante mesmo ouvir, né, que nesse tipo de embate tenham surgido declarações tão violentas e tão agressivas. Eu também sofri, né, assim, dentro do esteio da família, e já ouvi coisas de minha mãe que eu não gostaria de ter ouvido. Hoje eu posso dizer com muita tranquilidade, porque a nossa relação já está bem resolvida. Hoje eu posso dizer até que tem verdadeiramente uma mãe, aliás várias mães, porque o grupo no qual a gente milita, que chama Mães pela Diversidade, é um grupo de mães que acolhem, não só militam em prol, né, da causa LGBT, como faz esse tipo de acolhimento afetivo, né, das pessoas que não se sentem amparadas em casa e que precisam desse referencial, então elas acabam servindo de suporte. Hoje eu digo que eu tenho mães pelo país inteiro. E isso é muito gostoso, porque é amor de verdade, então essas mulheres se doam completamente. E a gente já teve momentos de acerto de contas, eu e minha mãe, né, em que ela pediu desculpas por algumas coisas que falou, eu pedi desculpas por algumas coisas que falei, não com relação à minha condição específica, à minha orientação sexual, mas pelo momento do embate, entende? Então é isso que eu estava falando no início. É verdade que a gente diz coisas muito venenosas no momento em que a gente está com sangue quente, que a gente fere, que não necessariamente correspondem àquilo que a gente de fato deseja para outra pessoa. Eu não estou querendo botar panos quentes em nenhuma situação. Eu acho que a violência existe, mesmo que seja ainda no nível simbólico, no nível do discurso, ela precisa ser combatida porque ela é muito perigosa e ela pode trazer danos, enfim, diversos, né? Do sofrimento psicológico você já tem um dano significativo. Então a minha ideia, o objetivo não é colocar panos quentes em nenhuma situação, mas de certo modo acho que ponderar a situação e dizer que existe esse atordoamento mesmo. Então há uma desconstrução de uma realidade que foi forjada durante muito tempo. Jogar a culpa e a responsabilidade apenas sobre aquele indivíduo que vocaliza uma violência que ultrapassa a própria individualidade dele é muito perverso também.
Então não dava para olhar para minha mãe especificamente e dizer, não, ela é a grande culpada, ela é a grande vilã dessa família, porque ela é a pessoa que me violenta, que violenta minha irmã, com os posicionamentos homofóbicos, com a tentativa de suicídio, com a tentativa de colocar a gente para fora de casa. Ela apenas vocaliza, aliás, além de tudo, ela vocaliza um pensamento que foi constituído ao longo de anos. Ela foi contaminada, né? Eu acho que não, eu acho que é mais que ela serve como uma boca mesmo, né? Que fala em prol de todo um pensamento machista, heteronormativo, que foi constituído ao longo de muito tempo. Então, acho só um pouco de cuidado e vale a pena realizar essa autocrítica no momento do enfrentamento, entende? Então, tem coisas que são ditas que falam de um comportamento homofóbico, mas falam mais do que o próprio comportamento homofóbico em si. Então acho que tem muita coisa que minha mãe chegou a dizer, não, me perdoe, eu tenho certeza. E minha mãe, quando a Andrea saiu do armário, minha mãe ligou para as amigas lésbicas de minha irmã e disse um monte de desaforo, cara. Que dizia que a menina estava influenciando e proibia de ir lá em casa e tal. E ela teve um gesto muito bonito e muito rico, depois de tudo, ela ligou para cada uma das meninas e pediu desculpas. Então assim, claro, ela falou, eu tenho certeza que esse pedido de desculpas não vai apagar o que eu fiz. Mas eu espero que você saiba que eu reconheço a minha ignorância, eu reconheço o quão estúpido eu fui nesse sentido, que hoje eu só quero lutar e juntar minha voz à de vocês. Então, eu só peço, assim, eu já sendo um pouco mais velho, e que esse processo existem altos e baixos, e que a situação ela pode ser analisada também para além, né, do próprio momento de desconforto, do nervosismo da situação. Entende? Acho que ainda mais porque não é dizer assim, porque ele carregou na barriga, que por conta disso vai estar perdoada. Não é isso. Acho que existem rupturas, existem alguns casos que são extremos onde essas rupturas acontecem. Não tem problema, existem outras mães para poder adotar aí. Mas existe, e a gente pode comprovar no dia a dia, que às vezes também existe amor e existe carinho. Entende o que eu estou falando? Entendo. Então não é só errado, dói, causa dano e precisa ser revisto. Mas existe alguma coisa por detrás. Bom, alguém mais quer fazer alguma colocação no dia? Bom, talvez eu concordo muito assim com os processos de reconciliação possíveis, né? E que são caminhos longos e podem ser dolorosos e violentos, né? Também. Mas eu queria particularmente observar que o conceito de família mesmo, né? A gente pode ressignificá-lo e reproduzi-lo, né? De maneiras múltiplas, né? Ou seja, assim como o André fala, né, de outras mães que constroem afetividade com ele, assim a gente pode ver outras amizades, outros ciclos sociais que, na ausência digamos, do modelo tradicional de família nos apoiando nas nossas decisões, que a gente possa reconstituir, né? Reconstituir laços afetivos, laços amorosos, em outros espaços, de outros ciclos. Eu acho que é importante a gente ter essa autonomia, essa percepção de possibilidade, né? E que isso não é incompatível necessariamente com processos de reconciliação. Isso, perfeito. Acho que, sei lá, mas para mim é muito importante assim, levantar essa possibilidade, porque essas redes de proteção e afeto foram um elemento muito importante histórico nas comunidades LGBT, né? Isso. Que nós nos reuníssemos em comunidades e que a partir disso conseguíssemos enfrentar processos de precariedade afetiva, processos de isolamento emocional e assim por diante. Então, sei lá. É uma rede de solidariedade mútua. Não, então, é uma rede, isso que eu falei, né? Uma rede de solidariedade mútua. Isso é algo muito central, assim, né? Para que a gente não dependa unicamente de um núcleo para construir nossas subjetividades. Acho que é isso, levantar essa possibilidade é algo muito importante, assim, tanto pela história quanto pela possibilidade de construirmos outras histórias. Acho que historicamente a gente inaugura, né? Uma coisa muito bonita. Você, obviamente, pode até colocar o protagonismo da família, mas ao mesmo tempo, o protagonismo
historicamente legitimado, né, como sendo esse núcleo, mas abrir caminho para outras possibilidades e estimular essas outras possibilidades para além da possibilidade de reconciliação, né? Então, nada impede de ter hoje uma situação muito confortável em casa, porque meus pais me apoiam, em muitos sentidos, apoiam minha irmã e lutam, inclusive militam junto com a gente, mas incentivam a formação de novos núcleos. Pela diversidade. Então, de criar novos núcleos, como Mães pela Diversidade, e isso aqui, né, que nós estamos construindo agora. Com certeza. Vai dar muitos frutos. Com certeza. Muito bem. Assim espero. Bom, eu quero aproveitar e mandar um beijo para minha mãe do coração, Sandra Munhoz. Beijo. Sandra, eu quero mandar um beijo beijo. para a mãe do André também, que é uma linda, uma fofa, assim, que veio aqui conversar com minha Inês. mãe. É Inês. Maravilhosa você, Inês. O beijo eu dou em casa. Enfim, gente, então foi isso. Nós gravamos aqui esse vídeo. Muito obrigada por assistirem. Se puderem, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Gostaria de mandar também um beijo para outras militantes que eu conheço. Gostaria de mandar um beijo para Daniela, para Maria Clara, para, deixa me ver mais, para Natasha, né, que ela é militante bi também, e também para a Daniela, uma outra Daniela que é do grupo do Bisites. Beijão para vocês. Então, só para não ficar com ciúme, eu gostaria também de mandar um beijo, acho que no geral, para todas as Mães pela Diversidade, que são, enfim, esse coletivo maravilhoso, né, em nível nacional e que tem acolhido, tem feito um trabalho muito bonito. Então, um beijo para todas. Todo mundo tem direito ao beijo? Um beijo nas comunidades trans, travestis, né? Acho que essa construção afetiva nossa é muito importante. As nossas, entre aspas, famílias são fundamentais. E é isso que nos permite resistir. Muito bem, então é isso. Obrigada por assistirem. Obrigado. E é isso aí.